No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Léo se decepciona com Samuel e afirma que seguirá como babá de Sofia, mesmo sabendo que o coração dela já não é o mesmo. Ela tenta manter a calma, mas a dor é evidente. Não quero mais me iludir, Samuel. Se é guarda que você quer, lute por ela. Eu seguirei cuidando de Sofia, porque é o que sei fazer. Diz com firmeza e os olhos marejados. Marlon, que escuta tudo de longe, se aproxima e, comovido, segura a mão dela. Léo, você nasceu para ser mãe, e não é papel nenhum que vai mudar isso. Enquanto isso, Yara e Stephanie lamentam que Léo tenha interrompido sua coleção de roupas sustentáveis. Ela estava tão perto de lançar a linha, agora joga tudo pro alto por causa daquela menina, comenta Stephanie, sem perceber o tamanho do amor que Léo sente por Sofia. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em outro canto, Davi discute com Bárbara. A tensão cresce quando ela, impaciente, grita. Você não entende nada sobre mim, Davi. Ele tenta se explicar, mas ela o empurra e sai batendo a porta, deixando o rapaz atordoado. Léo, ainda abalada, se preocupa com Filipa, que anda pálida e estranha desde que voltou a tomar os remédios. O que ela não imagina é que Jaques sabotou as cápsulas novamente, trocando a medicação por um composto que causa fraqueza e confusão. Na barreira, a noite promete festa. Rian e Azi começam o grande evento que marcará o lançamento do clipe. A comunidade vibra, mas Marlon e a polícia estão atentos, acompanhando o movimento após receberem denúncias. Durval, em alerta, ordena a Vespa. Cancele a entrega. Não quero nada rodando hoje. Tá tudo quente demais. Enquanto o som invade o morro, Samuel pressiona Filipa. Quer a guarda definitiva de Sofia. Léo, escondida atrás da porta, ouve tudo, o coração disparado. De repente, o ritmo da festa é interrompido por um estampido. Um tiro ecoa na barreira, e a alegria vira pânico. Samuel tomará uma atitude capaz de abalar todas as estruturas da família. Depois de dias de angústia e incertezas, ele anunciará que conseguiu na justiça a guarda provisória de Sofia, deixando Jaques completamente fora de controle. A decisão do rapaz será o resultado de uma sequência de acontecimentos que transformarão a vida de Filipa em um verdadeiro pesadelo. Tudo começará com uma sabotagem silenciosa. Jaques, disfarçando frieza com falsa preocupação, trocará os remédios de Filipa, alegando que quer ajudá-la a se recuperar do estresse. Mas, na verdade, o vilão estará iniciando um plano perverso para afastar a mulher da sobrinha e, de quebra, eliminar qualquer obstáculo entre ele e o controle total do patrimônio de Boaz. Filipa começará a apresentar sintomas estranhos, tonturas, lapsos de memória e desmaios repentinos. Nina, preocupada, tentará convencê-la a procurar um médico, mas Jaques sempre aparecerá com uma desculpa pronta, alegando que é apenas cansaço emocional. Danilo, observando tudo de perto, passará a desconfiar das intenções do vilão. Certa noite, ao ver Jaques manipulando uma caixa de comprimidos, ele perceberá que há algo errado. Movido pela culpa e pelo medo, Danilo procurará Nina para contar o que viu, mas a jovem reagirá mal. Você só quer colocar minha mãe contra o Jaques. Eu sei o quanto ela está cansada e você não tem o direito de interferir, dirá com os olhos marejados. Desesperado, Danilo insistirá, mas Nina o expulsará, acreditando que ele age por despeito. Enquanto isso, Filipa ficará cada vez mais debilitada. As crises se intensificarão e ela começará a perder o controle das próprias ações. Certo dia, ao tentar buscar Sofia na escola, sofrerá um desmaio ao volante e se envolverá em um acidente grave. O carro ficará destruído e Filipa será levada inconsciente ao hospital. Sofia, apavorada, chorará nos braços de Samuel, que não desgrudará dela um só instante. Eu prometo que não vou deixar ninguém te machucar, Sofia, nem o destino, nem ele, dirá, num tom firme que deixará clara a guerra que está prestes a começar. A notícia do acidente se espalhará rapidamente. Jaques, fingindo consternação, correrá para o hospital, mas será recebido com olhares de desconfiança. Vivian, advogada e amiga de Samuel,
Perceberá a frieza do vilão e aconselhará o rapaz a agir rápido. Se você quer proteger essa menina, faça isso agora, antes que ele encontre uma maneira de tirá-la de você de vez. Alertará. Determinado, Samuel solicitará que Vivian entre com um pedido de guarda emergencial, alegando que Filipa não tem condições físicas nem emocionais de... Uma equipe de assistência social fará visitas à mansão para reavaliar o ambiente e a guarda de Sofia. Até segunda ordem, a criança ficará sob custódia temporária do requerente, decretará o magistrado. A decisão deixará Samuel emocionado e Sofia eufórica. Quer dizer que eu posso ficar com você, tio? Perguntará a menina, abraçando-o com força. Pode sim, minha pequena. Agora você está segura, responderá ele, com lágrimas nos olhos. Mas nem tudo será comemoração. Ao saber da notícia, Jacques surtará. Sozinho em seu escritório, ele quebrará tudo o que estiver ao alcance. Ele acha que vai me vencer? Acha mesmo que vai me tirar o que é meu? Gritará fora de si. Seu reflexo no espelho revelará o olhar enlouquecido de um homem que perdeu o controle. Pouco depois, ele procurará Vivian para tentar reverter a decisão. O senhor sabe muito bem que essa guarda é irregular. Samuel está manipulando a menina contra a própria família. Tentará argumentar, mas a advogada o interromperá com frieza. Irregular é drogar uma mulher e colocá-la em risco. O senhor devia se preocupar menos com a guarda e mais com o que vai responder diante da justiça. Enquanto Jacques planeja sua vingança, Filipa desperta no hospital, confusa e fragilizada. O que aconteceu comigo? Perguntará, sem entender o motivo dos curativos. A médica explicará que ela sofreu uma crise repentina de desmaio e quase perdeu a vida. É milagre estar viva, Filipa. Mas ainda precisamos investigar a causa dos seus sintomas. Quando ficar sozinha, ela notará a ausência de Sofia e entrará em desespero. Cadê minha filha? Cadê minha menina? Repetirá até que a enfermeira diga: ela está com seu irmão. Está segura. A reação será devastadora. Lágrimas, culpa, medo e, no fundo, um pressentimento. O acidente não foi um simples acaso. Nas semanas seguintes, Samuel tentará reconstruir uma rotina estável para Sofia. A menina voltará à escola e, aos poucos, começará a sorrir novamente. Mas o perigo continuará rondando. Jacques contratará um detetive para seguir cada passo deles. Eu quero saber onde ele mora, o que come, com quem fala. Nada de erros desta vez. Ordenará, deixando claro que não aceitará a derrota. Marlon e Léo perceberão que algo estranho está acontecendo e se colocarão ao lado de Samuel. Ele não vai sossegar. Se precisar, a gente acampa na porta da casa para garantir a segurança da menina, dirá Marlon, demonstrando lealdade. A partir do momento em que Samuel consegue a guarda provisória, o equilíbrio de forças muda radicalmente. A notícia se espalha e provoca uma reação em cadeia. Os empregados da mansão, antes temerosos diante de Jacques, passam a olhá-lo com desconfiança. Ele sente o cerco se fechar. A cada ligação, a cada mensagem interceptada, o vilão percebe que seus segredos estão prestes a vir à tona. A paranoia toma conta. Ele começa a desconfiar de todos, inclusive de Nina, a quem tenta manipular novamente. Você viu o que seu tio fez? Ele te afastou da sua mãe. Quer te usar para me atingir, dirá Jacques, fingindo comoção. Nina hesitará, dividida entre a raiva e a dúvida, mas o olhar de Jacques, frio e calculista, a deixará em silêncio. Em seguida, ele trancará a porta do escritório e, sozinho, abrirá uma pasta com documentos falsos. Se Samuel pensa que vai me derrubar, é porque ainda não me conhece direito. Ele não sabe o quanto eu posso ser perigoso. Enquanto isso, Samuel, agora responsável legal por Sofia, viverá dias de apreensão. A menina ainda tem pesadelos com o acidente da mãe e chora todas as noites pedindo para vê-la. Ela vai ficar bem, meu amor. A gente só precisa esperar um pouco, consola o tio, tentando esconder a própria aflição. Vivian o orienta a manter distância de Jacques e reforça a importância das visitas dos assistentes sociais. Eles estão observando tudo, Samuel,
Cada detalhe, qualquer deslize pode pôr tudo a perder. Na mansão, Filipa recebe alta, mas continua confusa. Ela tenta recordar o momento do acidente, mas as lembranças são fragmentadas, como flashes quebrados. Sente o gosto amargo de remédio na boca, um enjoo constante e uma sensação de que algo foi arrancado dela. Não pode ter sido só um desmaio. Algo está errado, murmura, sozinha. Ao vasculhar seu criado mudo, encontra uma cartela de comprimidos trocada. O nome na receita é de outro médico. A ficha começa a cair. Filipa decide procurar Samuel. A cena do reencontro é tensa. "Você me tirou minha filha, Samuel", dirá ela com voz trêmula. O rapaz tenta explicar. "Eu te protegi, Filipa. Você quase morreu. E o culpado está bem debaixo do seu teto." Mas ela se recusa a ouvir. Jacques chega em seguida fingindo preocupação e envolve a cunhada num abraço falso. "Deixa, Samuel. Eu cuido dela. Você já fez o suficiente." O olhar dos dois se cruza. Um duelo silencioso, carregado de promessas e rancor. Nos bastidores, Jacques articula sua retaliação. Ele suborna um funcionário do tribunal para obter acesso ao processo e forja um relatório alegando negligência de Samuel com a guarda. Em paralelo, tenta usar a mídia local para manchar a imagem do rapaz. Um homem instável assume a guarda de uma criança em meio a uma tragédia familiar. Estampa um jornal que misteriosamente chega à redação. A notícia da perícia cai como uma bomba. Filipa, devastada, percebe que foi vítima do próprio irmão. "Ele quase me matou", sussurra em prantos. Em choque, ela decide depor a favor de Samuel, mas antes de conseguir chegar ao fórum, sofre uma nova crise. Jacques, desesperado para silenciá-la, invade o hospital e tenta levá-la à força. O clima é de puro suspense. Enfermeiros tentam intervir, e o vilão, acuado, foge pelos fundos. Enquanto isso, Samuel é avisado por Vivian. Ele tentou sequestrar Filipa. Agora a situação mudou. O juiz vai suspender todos os direitos dele. Samuel segura Sofia no colo e diz: "Chegou a hora da verdade." Mas o destino ainda reserva um último golpe. Jacques, encurralado, arma um plano final, um atentado que pode colocar todos em perigo. Ele promete: "Se eu cair, levo todo mundo comigo." Danilo finalmente não aguenta mais o peso da culpa. O remorso o consome a cada dia e os pesadelos o impedem de dormir. O ex-motorista tomará a decisão mais difícil de sua vida: enfrentar o próprio passado e confessar tudo o que sabe sobre Jacques, o homem que transformou sua vida em um inferno. Em uma noite silenciosa, tomada pela tensão, Danilo chama Leona para uma conversa. O ambiente é denso, o ar parece pesado e o nervosismo dele é evidente. "Eu não posso mais viver com isso, Leona. O que eu vou te contar muda tudo", dirá, com a voz trêmula. Leona, sem entender, tenta acalmá-lo, mas a cada palavra o rapaz fica mais aflito. Então, em um rompante de desespero, ele revela: "Fui eu quem ensinou Jacques a cortar os freios do carro de Abel. Eu ajudei, Leona. Eu ajudei ele a acabar com a vida do Abel." A revelação cai como uma bomba. Leona empalidece, sente o chão sumir sob seus pés e, por alguns segundos, perde até o fôlego. O nome de Abel ecoa na mente dela como uma ferida que volta a sangrar. A confissão de Danilo muda tudo. O rapaz não apenas entrega Jacques, mas também se coloca em risco. "Você tem noção do que está dizendo?" pergunta Leona, com os olhos marejados. "Eu sei, e é por isso que eu preciso contar. Eu não aguento mais. Eu vejo o rosto dele todas as noites. Eu escuto os gritos. Eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas eu não posso continuar fingindo", confessa, em prantos. Leona, ainda atônita, tenta processar tudo. A imagem de Jacques, o homem manipulador, frio e calculista, ganha uma nova camada sombria. Ela percebe que o vilão foi além de qualquer limite e que Danilo, mesmo culpado, é mais uma vítima da influência destrutiva dele. É então que ela toma uma decisão imediata: chamar Samuel. "Ele precisa saber de tudo", diz ela, com a voz firme, mas o coração em pedaços. Pouco tempo depois, Samuel chega. O clima é pesado, tenso,
Ele encara Danilo com desconfiança, mas Leona o convence a ouvir. Deixa ele falar, Samuel. É importante. Danilo, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, respira fundo e repete tudo o que havia dito a Leona. É verdade, Samuel. Eu ajudei Jaques, mas não porque eu queria matar ninguém. Eu estava sendo manipulado, ameaçado, ele me usou. Eu achava que estava ajudando em algo menor, mas agora sei que fui cúmplice de um assassinato. E eu não posso mais esconder isso. Samuel escuta em silêncio, o rosto endurecido, o olhar fixo. Por dentro, um turbilhão. A raiva por Jaques, o nojo pelo crime, a surpresa pela confissão. Mas ao mesmo tempo, ele enxerga algo diferente em Danilo. O arrependimento verdadeiro. Você sabe o que está dizendo? Se isso for verdade, você está se entregando, diz ele com tom grave. Eu sei, responde Danilo, mas eu preciso reparar o que fiz. Eu quero ajudar vocês a desmascarar Jaques. Eu quero que ele pague, Samuel, por tudo, inclusive pelo que fez comigo. Nesse momento, Leona segura a mão de Samuel e os dois se olham. Um olhar de cumplicidade e de dor. Ambos entendem que essa pode ser a chance de finalmente colocar um ponto final nos crimes de Jaques. O trio decide se unir. Danilo revela detalhes, cita cúmplices, horários, lugares. Cada informação é uma peça de um quebra-cabeça que Samuel começa a montar. E a teia de mentiras que Jaques construiu começa a se desfazer. Enquanto isso, Jaques acredita que nada pode atingi-lo. Ele comemora o sucesso de mais um de seus negócios sem imaginar que o cerco está se fechando. O vilão não sabe que sua ruína já começou e que o golpe fatal virá de onde menos espera. Leona e Samuel começam a reunir provas. Danilo os ajuda a localizar documentos, conversas, mensagens e até um vídeo antigo que mostra Jaques dando ordens a um comparsa. A tensão aumenta quando Samuel decide levar o material à polícia. Com isso, a máscara dele vai cair de vez, afirma ele, decidido. Leona, mesmo com o coração apertado, sabe que o momento chegou. Ele destruiu vidas demais, Samuel. Tá na hora de ele pagar. As cenas seguintes serão de pura eletricidade. Danilo, em um ato de coragem, aceita depor oficialmente, mesmo sabendo que também enfrentará as consequências. Eu quero pagar pelo que fiz, mas quero dormir em paz de novo, declara emocionado. A delegacia se torna palco de uma reviravolta. O depoimento de Danilo expõe não apenas o assassinato de Abel, mas toda a rede de crimes e chantagens que Jaques comandava nos bastidores. Enquanto o delegado ouve as confissões, Samuel e Leona trocam olhares tensos. A cada palavra de Danilo, a verdade vai emergindo das sombras. O dossiê preparado por Samuel é entregue e as provas se somam. Fotos, prints, áudios, extratos bancários, tudo apontando para o mesmo homem, Jaques. E é aí que vem a cena que promete parar a novela. Samuel, com a presença de Leona e Danilo, encara o vilão pela última vez. Jaques, frio como sempre, tenta inverter o jogo, acusa os três de conspiração e ri com desdém. Vocês acham mesmo que podem me derrubar? Eu sou intocável, dispara. Mas Samuel, firme, rebate. Não mais. Você vai pagar por tudo o que fez, inclusive pela morte do Abel. Danilo contou tudo. O riso de Jaques desaparece. Pela primeira vez, o vilão perde o controle. Sua expressão muda. O medo o denuncia. A polícia entra, as algemas brilham sob a luz fria da sala. Leona observa com um misto de alívio e tristeza. Danilo abaixa a cabeça, consciente de que também será levado, mas com o coração mais leve. Samuel respira fundo. É o fim de um ciclo de dor, o começo de uma justiça há muito esperada. A prisão de Jaques se torna o assunto mais comentado da cidade. As manchetes estampam o rosto do empresário que por tanto tempo se escondeu atrás da imagem de homem respeitável. Câmeras de televisão cercam a delegacia, repórteres gritam perguntas e flashes iluminam o semblante de um homem derrotado. Jaques tenta manter a postura fria, mas a arrogância que antes o sustentava agora se dissolve diante da humilhação pública.
Ele é algemado e conduzido até o camburão sob os olhares atentos de Samuel, Leona e Danilo. Samuel observa tudo em silêncio. É o fim de uma era. Agora ele sabe o que é ser prisioneiro da própria maldade. Murmura, sentindo o peso sair de seus ombros. Leona, ao lado dele, respira fundo. A sensação é de vitória, mas também de perda. Porque apesar da justiça, a dor causada por Jaques deixará marcas profundas. Ela olha para Danilo e vê o rapaz cabisbaixo, quase sem forças. Você fez o certo, diz ela com firmeza. Agora pode começar a se perdoar. Danilo, emocionado, não consegue conter as lágrimas. Ele sabe que sua vida nunca mais será a mesma. Eu fui fraco, Leona. Deixei o medo me dominar. Mas hoje eu sinto que tirei um peso que me matava por dentro. Samuel se aproxima e, pela primeira vez, estende a mão para ele. O arrependimento não apaga o erro, mas pode dar sentido a um novo começo. Você foi corajoso de contar a verdade. Isso salvou mais gente do que imagina. Enquanto isso, na penitenciária, Jaques demonstra sua verdadeira natureza. Isolado, começa a perder o controle, tomado por crises de raiva. As paredes parecem se fechar. O silêncio o enlouquece. Sem poder manipular ninguém, o vilão mergulha em seu próprio desespero. Ele tenta convencer os guardas de que é inocente, mas ninguém acredita. O homem que antes controlava tudo agora não controla nem a si mesmo. Filipa, ao saber da prisão, desaba em lágrimas. O choque é avassalador. Ele foi capaz disso tudo? Pergunta incrédula. Leona confirma com a cabeça. E Filipa sente o mundo desmoronar mais uma vez. Eu vivi com um monstro e não percebi. Samuel tenta confortá-la. Ninguém percebia, Filipa. Ele enganou todo mundo, mas agora acabou. Nos dias seguintes, o efeito dominó se espalha. Empresários se afastam do nome de Jaques, contratos são rompidos e o império que ele construiu sobre mentiras começa a ruir. As empresas passam por auditorias e Samuel assume a linha de frente, determinado a limpar o nome da família e reconstruir o que o vilão destruiu. Leona, firme e serena, decide usar a própria voz para denunciar os abusos, inspirando outras vítimas a se levantarem também. Danilo, mesmo aguardando o julgamento, passa a colaborar com a polícia em investigações paralelas. Seu depoimento ajuda a desmontar uma rede de corrupção que envolvia pessoas influentes. O promotor reconhece o valor de sua colaboração e recomenda a redução da pena. O jovem, em um gesto de humanidade, escreve uma carta pública pedindo perdão à família de Abel. O texto, lido em rede nacional, comove o público e muda a percepção de muitos sobre ele. A verdade me libertou. E eu espero que ela também traga paz a quem eu feri. Leona, ao ouvir a leitura, se emociona. Ela entende que o ciclo de dor finalmente começou a se fechar. O que Jaques destruiu, a verdade reconstruiu, comenta com Samuel. Os dois caminham juntos, conscientes de que, embora a justiça tenha sido feita, o futuro ainda reserva novas batalhas. Danilo descobre que Jaques adultera os remédios de Filipa e salva a vida dela. O público vai testemunhar um dos momentos mais tensos e emocionantes da trama. Danilo, antes apenas o ex-motorista discreto e leal, se tornará peça-chave ao desmascarar um dos crimes mais cruéis de Jaques. A vida de Filipa estará por um fio, e apenas a coragem e o instinto do rapaz impedirão uma tragédia anunciada. Tudo começa quando Danilo, desconfiado das atitudes de Jaques, passa a observar com mais atenção o comportamento de Filipa. A atriz, que vinha se tratando por conta de um transtorno bipolar, começará a apresentar sintomas estranhos, variações bruscas de humor, desorientação e lapsos de memória. O que deveria ser um processo de estabilização se transforma em um caos silencioso. Certa noite, ao voltar à mansão para buscar alguns documentos esquecidos, Danilo escuta uma conversa tensa entre Jaques e um cúmplice misterioso. O vilão fala abertamente sobre o controle total que tem sobre Filipa e sobre a importância de manter o tratamento como está. O tom cínico da conversa faz o sangue de Danilo gelar. Ele entende que algo terrível está sendo feito nas sombras
e que Filipa é a principal vítima. Movido pela inquietação, o ex-motorista decide investigar. No dia seguinte, ele se aproxima discretamente de Nina, tentando descobrir o nome do médico responsável pelo tratamento da mãe. Sem revelar nada, Danilo faz anotações e vai até uma farmácia, onde pede para comparar os comprimidos da receita original com os frascos que Filipa toma diariamente. É ali que a verdade começa a emergir. Os medicamentos são diferentes. O que Filipa vem ingerindo não é o estabilizador de humor prescrito. É uma droga que intensifica os sintomas de confusão e dependência emocional. Tomado por revolta, Danilo confronta Jaques em seu escritório. O diálogo entre os dois é explosivo. "Você tá brincando com a vida dela, seu covarde!" grita Danilo, apontando para a mesa repleta de documentos. Jaques friamente apenas cruza os braços. "Cuidado com o tom, Danilo. A Filipa está viva graças a mim. Se eu quiser, ela desaparece em um dia." O silêncio pesado que se instala deixa claro o nível de perversidade do empresário. Ele não apenas adulterou os remédios, mas planejava manter Filipa completamente dependente de sua ajuda. Danilo sai transtornado, mas decidido a agir. Sabendo que denunciar Jaques sem provas seria inútil, Danilo parte para uma ação prática. Ele compra os medicamentos corretos e procura Léo, o único em quem confia. Com cuidado, explica tudo e pede que ele substitua os frascos antigos sem levantar suspeitas. Léo, surpresa, hesita. "Você está mexendo com fogo, Danilo. Esse homem é perigoso." "Eu sei, mas não posso ficar de braços cruzados." Enquanto isso, Filipa começa a ter alucinações e desmaios repentinos. Nina acredita que se trata de uma recaída e insiste para que a mãe continue com o tratamento indicado por Jaques. Sem imaginar, a jovem está sendo usada como peça no jogo do vilão. A virada acontece quando Léo, com coragem, realiza a troca dos medicamentos. Em poucos dias, Filipa desperta de uma espécie de torpor. O olhar volta a brilhar e a lucidez reaparece aos poucos. Ela começa a questionar as atitudes de Jaques, lembrando-se de momentos em que ele a convencia a assinar papéis sem ler. Jaques percebe a mudança. Ao ver Filipa mais lúcida e questionadora, começa a suspeitar de traição. Convoca seus homens de confiança e exige uma investigação interna para descobrir quem interferiu em seu plano. Quando descobre que Danilo comprou os medicamentos, a fúria toma conta. "Ele vai pagar caro por se meter onde não foi chamado", diz Jaques, quebrando um copo de uísque contra a parede. O empresário passa a perseguir Danilo, mandando Ramalho segui-lo. O ex-motorista percebe que está sendo vigiado e passa a agir com mais cautela, mas não recua. Ele sabe que expor Jaques é a única maneira de libertar Filipa, e também Nina, de um ciclo de manipulação e abuso psicológico. Recuperando-se dia após dia, Filipa sente que algo grave foi feito contra ela. Em uma cena de pura tensão, ela vasculha o armário e encontra frascos vazios com etiquetas adulteradas. O choque é imediato. As lembranças voltam como fragmentos. Jaques insistindo para que ela tomasse o remédio certo, as crises intensas, as manipulações. O horror se confirma. Chorando, ela liga para Léo, que pede que se acalme e não confronte Jaques sozinha. Mas a atriz não ouve. Quando o vilão chega em casa, encontra Filipa de pé, com as mãos tremendo e os frascos sobre a mesa. "Você envenenou minha mente, Jaques. Queria me ver louca para tomar tudo o que é meu, não é?" grita ela. O vilão tenta disfarçar, mas a máscara cai. Percebendo que foi desmascarado, Jaques muda de tática. Em vez de admitir, tenta se fazer de vítima, dizendo que agiu por amor e que queria protegê-la de si mesma. Filipa não acredita e expulsa o empresário da casa. Humilhado e com o plano desfeito, ele promete vingança. Enquanto isso, Danilo e Léo se reencontram em segredo. O ex-motorista confessa que teme pela segurança de Filipa. Léo garante que vai ficar de olho e que está disposto a tudo para proteger a mulher que ama. O vínculo entre os dois se fortalece e nasce uma aliança improvável para derrubar Jaques de uma vez por todas. Danilo passará a reunir provas contra o vilão.
Ele consegue rastrear o fornecedor dos remédios falsificados e descobre que a compra foi feita em nome da empresa de fachada de Jacques. Cada nova pista é um golpe contra o empresário, que começa a se sentir encurralado. Nina, ao perceber que a mãe realmente estava sendo envenenada, se desespera. A jovem vai até Danilo e pede perdão por duvidar dele. Emocionado, o rapaz a conforta, mas avisa que o perigo ainda não acabou. Enquanto Filipa retoma sua carreira e volta a dar entrevistas, Jacques prepara sua retaliação. Com um olhar frio, ele ordena: se Danilo quiser brincar de herói, vai terminar como todo herói de novela, morto. De um lado, o grupo de Filipa, Danilo, Léo e Nina, dispostos a revelar todas as atrocidades do empresário. Do outro, Jacques e sua rede de corrupção, que envolve médicos, advogados e cúmplices ocultos. A batalha deixa de ser apenas moral, vira uma guerra aberta. Espionagens, dossiês, câmeras escondidas e traições movimentam o enredo. Filipa, fortalecida, promete não se calar. Dessa vez, é ele quem vai perder o controle. Jacques acredita que ainda pode reverter a situação, mas dessa vez, o jogo virou. Filipa, mais lúcida e decidida, resolve agir com estratégia. Com a ajuda de Léo, ela instala câmeras na casa e começa a registrar todas as tentativas do empresário de se aproximar dela. Cada ligação, cada chantagem, cada ameaça, tudo passa a ser documentado. Danilo, por sua vez, se junta a Samuel e Rosa para cruzar as informações sobre as empresas fantasma de Jacques. A investigação revela algo ainda mais grave. Além de adulterar os medicamentos de Filipa, enquanto isso, Jacques percebe que está encurralado. As notícias sobre sua conduta começam a vazar para a imprensa, e os acionistas da Boaz exigem explicações. Em uma reunião tensa, ele tenta manter a pose de executivo respeitável, mas as provas apresentadas por Danilo e Samuel o desmascaram diante de todos. Desesperado, Jacques tenta fugir do país. No entanto, ao chegar ao aeroporto, é surpreendido pela polícia com um mandado de prisão. Filipa, firme, acompanha a cena à distância. O olhar dela mistura alívio e dor. Ela finalmente está livre, mas ciente das marcas que o passado deixou. Danilo se torna símbolo de coragem. Sua atitude inspira os outros personagens e ele é reconhecido publicamente pela Fundação como responsável por salvar a vida da atriz e por expor a corrupção escondida por trás das aparências. Léo, emocionado, o chama de irmão de alma, reforçando a união dos dois. Filipa reencontra a paz. Em uma cena simbólica, ela devolve os frascos de remédios falsificados para o médico que a tratava, afirmando que agora quer curar o coração, não o controle dos outros. O médico a parabeniza por retomar o controle da própria vida. Danilo discretamente deixa a mansão. Ao olhar para trás, sorri. Ele sabe que cumpriu seu papel. Léo o alcança no portão e diz: "Você salvou mais que uma vida, Danilo. Salvou uma alma." A câmera se afasta, mostrando os dois caminhando pela estrada enquanto a narração final ecoa. Às vezes, o verdadeiro herói não é aquele que vence batalhas grandiosas, mas quem enfrenta o mal com coragem silenciosa. E, em Dona de Mim, a justiça começou pelo coração. Wanderson retorna para provar sua inocência e busca Patrícia para pegar vídeo que incrimina Jacques. O retorno de Wanderson promete estremecer as estruturas da novela. Depois de meses fugindo das acusações, o pai de Sofia volta à cidade determinado a limpar seu nome e colocar Jacques atrás das grades. O vilão, responsável por um dos crimes mais cruéis da trama, a sabotagem dos freios do carro de Abel, conseguiu manipular todos e transformar Wanderson no principal suspeito. Agora, a verdade ameaça vir à tona e o jogo começa a virar. Desde o primeiro momento, Wanderson surge com outra postura. O semblante abatido dá lugar à determinação. Ele sabe que precisa agir com cautela, pois Jacques continua poderoso, cercado por aliados e pronto para eliminar qualquer ameaça. Mas o destino reserva a Wanderson uma aliada improvável.
Tânia, a ex-esposa de Jacques, mulher que conhece bem as sombras que o cercam. Humilhada e descartada por ele, Tânia deseja vingança e vê em Wanderson a chance de expor o homem que a destruiu. Tânia encontra Wanderson escondido num sítio afastado, longe dos olhos da polícia e dos espiões de Jacques. O reencontro é tenso, mas cheio de propósito. Ela revela que conseguiu rastrear um segredo que pode mudar tudo. Ricardo, o advogado e cúmplice de Jacques, gravou um vídeo mostrando o ex-patrão sabotando o carro de Abel antes do acidente fatal. Essa prova é a única capaz de provar a inocência de Wanderson e acabar com a farsa. O plano é ousado. Tânia usará sua antiga influência na Boaz para descobrir onde está o celular de Ricardo. No entanto, Jacques, sempre um passo à frente, descobre a movimentação e age com frieza. Em uma noite chuvosa, provoca um acidente na estrada e atropela Ricardo. O rapaz sobrevive, mas entra em coma, deixando o vídeo inacessível. Sem perder tempo, Tânia se disfarça de enfermeira para se infiltrar no hospital e vigiar o estado do rapaz. Entre corredores silenciosos e olhares desconfiados, ela se arrisca para obter informações. Em uma madrugada, ao perceber que Jacques mandou capangas vigiar o local, Tânia envia uma mensagem cifrada a Wanderson. O advogado está vivo, mas inconsciente. A outra pessoa com a cópia. Essa pessoa é Patrícia, irmã de Ricardo. Jornalista destemida, Patrícia havia recebido a gravação dias antes do acidente. Temendo ser morta, escondeu o arquivo em um pendrive e desapareceu. Agora, é a única que pode salvar Wanderson e colocar o vilão contra a parede. Determinado, Wanderson deixa o esconderijo e inicia sua busca por Patrícia. Ele se move pelas sombras, evitando ser reconhecido, mas cada passo é um risco. Jacques já espalhou a notícia de que o fugitivo perigoso voltou à cidade e a polícia está em alerta. Ainda assim, Wanderson segue, movido pelo desejo de justiça. Durante sua jornada, ele encontra Filipa e Samuel, os únicos capazes de conter Jacques dentro da Boaz. Samuel, inicialmente desconfiado, se recusa a acreditar na inocência de Wanderson, mas muda de postura quando Davi menciona o vídeo. Ele promete investigar por conta própria, sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Patrícia vive escondida em uma pensão simples nos arredores da cidade. Assustada, mas decidida a não ceder, ela mantém o pendrive guardado dentro de um livro. No entanto, o perigo está cada vez mais próximo. Um dos capangas de Jacques a localiza e a ameaça, exigindo o arquivo. Em pânico, Patrícia envia uma mensagem de voz a Tânia pedindo socorro, e a gravação cai nas mãos de Wanderson. Com o áudio em mãos, Wanderson descobre o endereço de Patrícia e chega antes dos bandidos. A cena é de tirar o fôlego. Portas arrombadas, perseguição e tiros ecoando pelas ruas desertas. Patrícia, ferida, entrega o pendrive a Wanderson e sussurra: "Faça justiça por Ricardo e por Abel." O fugitivo promete cumprir. O conteúdo do vídeo é devastador. As imagens mostram Jacques, em uma noite anterior à morte de Abel, mexendo nos freios do carro com a ajuda de Danilo, que aparece visivelmente nervoso. A gravação também registra o momento em que Jacques promete que ninguém nunca vai descobrir. É a peça que faltava para derrubar o tirano. Jacques, ao perceber que Wanderson está de volta e que o vídeo reapareceu, entra em desespero. Ele tenta culpar Samuel, inventando que o presidente da Boaz estava envolvido na sabotagem. Filipa, contudo, começa a ligar os pontos e descobre que Jacques havia subornado Ricardo meses antes. A tensão explode dentro da empresa, e Samuel convoca uma reunião de emergência para discutir as novas provas. Tânia, infiltrada e agora com acesso ao sistema interno da Boaz, ajuda Wanderson a enviar cópias do vídeo para diversos canais. O vilão tenta apagar os rastros, mas é tarde demais. Parte do material cai nas mãos da imprensa. A cidade inteira comenta o escândalo. Jacques, acuado, invade a casa de Filipa em busca de Tânia, mas dá de cara com Wanderson. O reencontro entre os dois é carregado de ódio e rancor.
O pai de Sofia encara o rival com os olhos cheios de lágrimas e fúria contida. Você destruiu minha vida, me fez perder tudo, mas não vai escapar. Jacques tenta reagir, mas é dominado. A polícia chega minutos depois, alertada por Samuel, e o prende diante de todos. Wanderson, exausto, finalmente respira aliviado. O nome dele é limpo, e a verdade vem à tona. Com o vilão atrás das grades, Patrícia se recupera e decide transformar o caso em uma reportagem documentário sobre corrupção e manipulação no poder. Já Tânia, ao lado de Wanderson, reflete sobre o que fez. Os dois, unidos pela dor e pela luta, encontram força para recomeçar. Mas, como em toda boa novela, o sossego dura pouco. Na última cena, dentro da cela, Jacques sorri friamente ao receber um bilhete misterioso. O jogo ainda não acabou. A câmera se aproxima de seus olhos, que brilham com ódio, e o suspense se instala novamente. Filipa enfrenta as consequências da exposição do escândalo na Boaz. Samuel precisa escolher entre proteger a empresa ou apoiar Wanderson. E uma figura inesperada surge para tirar Jacques da prisão. Alguém que tem tanto a perder quanto ele. Os dias seguintes são de intenso movimento. A cidade vibra com o julgamento de Jacques, um dos eventos mais esperados da novela. Patrícia, recuperada e determinada, cobre o caso em rede nacional, expondo cada detalhe da investigação. O vídeo de Ricardo se torna prova-chave, e o depoimento de Danilo, agora arrependido, confirma tudo. Jacques planejou a morte de Abel, manipulou provas e ainda tentou eliminar quem o ameaçava. Na sala do tribunal, o vilão tenta manter a postura arrogante. Vestido de terno, encara o juiz com frieza, mas sua máscara começa a rachar. Quando o promotor exibe o vídeo, o silêncio toma conta. As imagens falam por si, e a expressão de Jacques se transforma em desespero contido. Você destruiu famílias, corrompeu pessoas e agora paga o preço das suas escolhas, sentencia o juiz. O veredito é claro: prisão em regime fechado por homicídio qualificado e obstrução da justiça. A sentença é recebida com aplausos discretos e lágrimas contidas. Wanderson, em meio ao público, fecha os olhos. O peso finalmente sai dos ombros. Com Jacques atrás das grades, a Boaz passa por uma reestruturação. Samuel reassume a presidência com o apoio de Filipa, que promete transparência e novos valores. Patrícia lança seu documentário, que se torna um sucesso e inspira outras vítimas a denunciarem abusos de poder. Tânia abre uma pequena clínica, retomando sua profissão como enfermeira, e decide viver longe dos holofotes. No entanto, o destino guarda um último golpe. Dentro da prisão, Jacques recebe a visita de um homem misterioso, o rosto parcialmente coberto, o olhar calculista. Ele coloca sobre a mesa uma pasta preta e diz apenas: "Você ainda tem aliados lá fora. Está pronto para o próximo passo?" Jacques sorri. O mesmo sorriso gélido que já destruiu tantas vidas. A câmera se afasta, mostrando o reflexo dele nas grades. O eco de sua risada ressoa no corredor escuro, deixando no ar a promessa de que o perigo ainda não acabou.